A paz do Senhor Jesus. Hoje nós meditaremos no primeiro livro de Reis, capítulo de número 13. Está escrito que Deus levantou um homem, que a Bíblia chama nesse capítulo homem de Deus. E este homem foi de Judá, subiu de Judá até a cidade de Betel, aonde lá tinha um altar idólatra. E a Bíblia diz que Deus mandou profetizar contra aquele altar, pois aquele altar tinha sido feito pelo rei Jeroboão, rei idólatra. E este altar tinha sido uma cópia lá da Síria. E diz a palavra do Senhor que o Senhor orientou aquele homem de Deus para não comer e nem beber naquela cidade e nem voltar por aquele caminho. Assim, o homem de Deus foi, profetizou contra o altar. O rei Jeroboão ficou irado, se levantou contra o homem de Deus. Quando ele se levanta, ele estende a mão, ordenando que fosse executado o homem de Deus. E a Bíblia diz que ali a mão do rei ficou estendida, ficou endurecida, não conseguiu retornar para o estágio original. E ali aquele rei pediu para que o homem de Deus orasse à face do Senhor, para que fosse restituído a sua mão. E assim o homem de Deus fez, e a mão voltou ao estágio normal. E o rei ofereceu ali um presente: vamos até minha casa e eu te oferecerei um presente, te darei um presente. Mas o homem de Deus disse que não, pois ele tinha recebido uma instrução do Senhor para não comer e nem beber e nem voltar pelo caminho, muito menos dormir naquela cidade. Ele tinha apenas que executar a ordem de Deus. A primeira parte dessa ordem, desse propósito, foi cumprido. Mas a Bíblia vai nos contar alguns versículos seguintes, principalmente no versículo de número 11, que diz assim: E morava em Betel um velho profeta, e viera a seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera o rei, e as contaram a seu pai. E aqui nós temos um problema muito sério. De muitas das vezes nós não ouvimos a instrução de Deus. Alguns estudiosos afirmam que esse profeta apenas testou a fidelidade do outro profeta, do profeta mais novo ou homem de Deus. E ele vai dizer nos versículos seguintes, do versículo 12 em diante, do capítulo 13 do livro de 1 Reis, ele vai até a cidade, até ele se encontra com o profeta, melhor. E a Bíblia diz que ele diz para aquele profeta,
profeta já está retornando por outro caminho, já não é mais pelo caminho que ele veio antes, ele cumpriu a primeira orientação de Deus, a primeira parte, e ele diz para o profeta, para o novo profeta, para o homem de Deus: eu também sou profeta igualmente a ti. E um anjo de Deus me disse para tu voltar na minha casa, voltar para minha casa. E assim ele deu ouvido. Muitas das vezes, irmãos, nós podemos aprender algumas lições com essa história. Primeiro, quando Deus diz a palavra, a ordem, quando Deus dá ordem, ele não volta atrás a essa ordem por meio de uma outra pessoa. Se Deus falou contigo determinada coisa, enquanto ele não disser o contrário não, mudar, dar uma segunda ordem, nós devemos permanecer com aquela primeira ordem. O segundo ponto é termos discernimento. O problema de muitas vezes é que nós não temos discernimento. E neste caso aqui, o profeta novo, o homem de Deus, respeitou o outro profeta pela idade e pelo título. Pois ele disse para o homem de Deus: eu também sou profeta. E há casos que Deus fala algo com alguém, mas de repente já chega uma outra pessoa e diz: não, Deus falou isso, ou não confirmou isso, porque Deus me confirmou assim. E vai desfazer tudo aquilo que Deus te falou, que Deus ordenou para que fosse feito. E essa história, ela traz essa lição. Que mesmo que alguém tenha mais tempo, se mostra mais velho em idade, mais velho na fé, que tenha mais uma experiência de tempo de evangélico, de crente, mais uma experiência com Deus, e ainda que desça um anjo do céu, e diga que Deus falou isso, mudando tudo aquilo que Deus já te falou antes, não vá. Não se deixe enganar. Porque o homem de Deus se deixou enganar respeitando a posição eclesiástica, o tempo, a idade do profeta mais velho, e acabou pagando caro com a própria vida. E a Bíblia diz que ele voltou comeu, bebeu, dormiu naquele local, no outro dia voltou, e antes de ele sair, o Senhor usou o profeta, agora falando a verdade. E dizendo, por ele não ser fiel ao que Deus tinha mandado ele fazer, ele voltaria, mas ele não chegaria na cidade, pois um leão o mataria. E a Bíblia nos diz que assim aconteceu. Ele andou no caminho, o leão se apoderou dele, matou ele,
e ele ia naquele animal, naquele jumento. E a Bíblia nos diz que não danificou, não comeu, o leão não danificou o corpo daquele homem de Deus, e permaneceu ali o corpo e o jumento pertinho. Então viram e falaram para o profeta o que tinha acontecido com o homem de Deus. E o profeta foi, tomou o homem e o sepultou. E a Bíblia nos diz que o profeta ordenou aos seus filhos que quando ele, profeta, chegasse o final da vida dele, os fins dos dias dele, ele queria ser enterrado naquele túmulo, pois ali havia um verdadeiro profeta, um homem de Deus, pois como ele tinha profetizado contra o altar de Jeroboão em Betel, assim se cumpriu. Por isso, meus amados irmãos, é necessário nós permanecermos firmes até o Senhor nos dar uma outra direção. E nunca o Senhor vai te dar uma direção ao contrário daquilo, por meio de dúvida. E o Senhor vai falar no teu coração. E vai se confirmar na palavra de Deus. Se nós formos atentar para o início, quando o homem de Deus fala ao rei, a Bíblia diz que ele fala: o Senhor me ordenou. Só depois que ocorre a história, que os filhos, os homens, as pessoas vão lá e diz para o profeta, é que o profeta diz que eu sou homem de Deus. Ou, aliás, eu sou profeta de Deus. Eu também sou profeta. Observe que o profeta primeiro soube da história, do acontecimento, ali daquele confronto entre o rei Jeroboão e o homem de Deus. Só depois do acontecimento, da parte da profecia se cumprir, da ordem de Deus ser cumprida, foi que o profeta se identificou como profeta, o profeta mais velho, e também disse que o anjo falou com ele que ele deveria voltar e se alimentar e descumprir a ordem que Deus tinha dado. Já percebeu que nos dias atuais também é assim? De repente Deus te levanta algo no secreto, Deus fala contigo, e depois que você está executando aquela vontade de Deus, levanta sempre alguém para desfazer a ordem de Deus, o propósito de Deus na tua vida? E geralmente dizendo que Deus falou e você vai olhar de fato, aquela pessoa parece ser uma pessoa direcionada por Deus, uma comunhão profunda com Deus, experiência com revelação. E que no fundo, é apenas uma distorção do propósito de Deus, a qual ele ordenou
que fosse executado por meio de ti? Já parou para pensar que geralmente parte dessas pessoas são pessoas maduras, pessoas, mas que na verdade estão em falta com Deus? Ou até mesmo pelo fato de manter o título de profeta, a pessoa ela fala algo para ti, faz algo para que não seja cumprido a vontade de Deus. A lição que nós podemos aprender é que nós temos que ter o discernimento, que nós possamos estar firmes na direção do Senhor. Se Deus falou, está falado, ele não muda. E se de fato ele tiver uma nova ordem, ele vai falar contigo. E apenas os testemunhos, alguém vai testificar do que ele já falou contigo. A Bíblia diz que Deus falou por meio dos profetas, por meio de Moisés e dos profetas, e nos tempos atuais fala por meio de Jesus Cristo, está na palavra do Senhor. A era do ofício do profeta já se encerrou. Agora o Senhor fala conosco por meio de Jesus Cristo, por meio da sua palavra. E tudo que é falado tem que estar testificado na palavra de Deus. Temos que orar pedindo discernimento, buscando a direção do Senhor, para que nós não venhamos perder a vida, seja espiritual ou até mesmo física, pelo fato de não obedecermos o propósito de Deus na nossa vida. E Jesus nos ensina uma lição muito importante quando ele diz que quando for orar, feche a porta do teu quarto, ora em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará em público. E isto nós devemos tomar como uma lição a respeito de direção de Deus, de palavras que estão vindo, que muitas das vezes não é Deus que está falando, são apenas pessoas que estão usando Deus, não são boca de Deus, mas estão usando Deus para interromper ou dificultar o propósito a qual o Senhor tem nos dado para que seja cumprido. Devemos analisar no secreto, porque Deus vai testificar no nosso coração. Quando Deus falar, dar uma nova ordem, Ele vai falar no nosso coração e vai ser testificado por meio da igreja, de uma ministração, de uma palavra, de um louvor. Mas primeiro é preciso ser testificado em nós, pois a palavra do Senhor é que testifica. Deus ordenou o homem de Deus, vá, profetiza contra o altar que está em Betel, não coma e nem beba, não repouse lá, e volta por outro caminho, não volte pelo caminho que tu veio, que tu foi. Mas quando o profeta velho soube e foi lá e disse, não, um anjo de Deus me veio
e falou comigo que tu deve voltar e comer e beber e repousar. Mas o profeta, o novo profeta, o homem de Deus, não teve discernimento. Deus não tinha falado, não tinha dado uma segunda ordem com ele, para ele. Ele apenas na emoção e por respeitar aquele homem, aquele profeta de idade, que estava há mais tempo exercendo ofício, embora não se sabe o certo, o porquê se fez isso, se era testificando, se o homem de Deus era um verdadeiro profeta ou se estava sendo usado pelo adversário da nossa alma. Nós não sabemos de fato o porquê. Mas o que de fato a Bíblia vai dizer no final, que o velho profeta ordenou seus filhos que quando morresse, que fosse sepultado no mesmo sepulcro a qual foi enterrado o homem de Deus, foi sepultado. Que nós possamos aprender com essa lição e termos cuidado para que não sejamos levados por qualquer coisa. Se nós estamos orando, estamos buscando, estamos no secreto, e Deus falou por meio de Cristo, por meio do Espírito Santo que habita em nós e a palavra testificou, pode ter a certeza que vai ser confirmado e vai se cumprir. Agora, depois que se cumprir, qualquer ordem ou contrário, por mais que seja experiente, por mais título que esteja, que qualquer cargo que esteja exercendo, por mais oração, por mais comunhão que esteja, se não testificou no teu coração e a palavra não confirmou, não vem de Deus. Fique com aquilo que Deus te ordenou. Se a palavra testificou, depois que testificou, você está exercendo aquilo que Deus mandou tu fazer, permaneça. Não seja imprudente, para que não haja consequência da parte de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde para todo sempre. Amém.